O RESP 298, Gravatá, Pernambuco, relator ministro Henrique Neves da Silva, recorrente Ministério Público Eleitoral, coligação para quem ama Gravatá, coligação Frente Popular de Gravatá, recorrido Joaquim Neto de Andrade Silva, aqui inscrito pela recorrente coligação Frente Popular de Gravatá, doutora Virgínia Augusta Pimentel Rodrigues, pelo recorrido Joaquim Neto de Andrade, doutor Gustavo Severo, e pelo Ministério Público Eleitoral, doutor Nicolau Dino. Ministro Henrique, tendo em vista o memorial, só para antecipar, eu vou depois, se a Corte permitir, eu vou antecipar o pedido de vista nesse caso. Tem vários pontos, várias questões, mas vai ter sustentações, né? Eu estou conhecendo e provendo em parte, então todo mundo vai ganhar alguma coisa, vai perder alguma coisa, então. Para indeferir o registro. Aí o recorrido. Eu vou falar. Virgínia Pimentel, pela coligação Frente Popular de Gravatá. O caso, e é importante destacar, senhores ministros, tem algumas peculiaridades. Se enquadra na linha G, ato de improbidade e vícios insanáveis. As contas foram rejeitadas pela Câmara Municipal de Gravatá. E por que as contas foram rejeitadas e o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco acolheu essa rejeição de contas e emitiu parecer? Primeiro, são vários vícios insanáveis já reconhecidos pela jurisprudência pacífica desse tribunal. Não aplicação do percentual mínimo de educação, não aplicação do percentual mínimo de saúde, não recolhimento das contribuições previdenciárias, descumprimento das regras de licitação e prática habitual de pagar despesas com notas fiscais adulteradas. No caso, aplica-se à espécie a súmula 41 e o parecer do Ministério Público Eleitoral, do excelentíssimo senhor procurador Nicolau Dino, bem destaca isso. Na verdade, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, com todas as vênias, se transformou no Tribunal Reformador. E para cada inegibilidade consagrada e votada pela Câmara de Vereadores, acolhendo o Tribunal de Contas, excluiu, fazendo um novo julgamento. Na aplicação do mínimo de educação, o tribunal entendeu que não foram computados os encargos lançados em restos a pagar. Ora, isso é um novo julgamento. Na aplicação do percentual mínimo de saúde, o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que não é responsabilidade do prefeito aplicar o percentual mínimo na educação, e sim é um ato conjunto com o Poder Legislativo. Indaga-se o que cabe ao prefeito, então, se não aplicar os percentuais mínimos constitucionais de educação e saúde, zelar pela lei de responsabilidade fiscal e recolher as contribuições previdenciárias. Mais ainda, as dispensas habituais de licitação e as notas fiscais adulteradas foram comprovadas no Tribunal de Contas do Estado como uma prática habitual. Inclusive, foi alvo de uma operação chamada Operação Eleições, que foi uma operação conjunta do Tribunal de Contas com a Polícia Civil do Estado de Pernambuco. O relator pode até esclarecer que os valores foram bastante elevados. E para as contribuições previdenciárias, o Tribunal Regional Eleitoral afastou, alegando que uma ação posterior não identificou dano ao erário. Pois bem, esse tribunal, na sessão passada, no RESP 26011 de Itatinga, São Paulo, no voto do ministro Fux, reconheceu a inegibilidade para os casos de não recolhimento das contribuições previdenciárias e não aplicação do mínimo na educação. São vícios insanáveis e gravíssimos.
E no voto e no acórdão do Tribunal de Contas, acolhido pela Câmara de Vereadores, os vícios foram destacados de forma contundente. Quais sejam? Notas fiscais e selos fiscais adulterados, credores sem qualquer movimentação mercantil registrada na Secretaria da Fazenda, autorização da Secretaria da Fazenda para emissão de talonário constante das notas fiscais emitidas para a empresa diversa do credor, despesas comprovadas com notas fiscais e selos fiscais com numeração diferente das autorizadas e credores com inscrições canceladas em exercícios anteriores. Ainda ressalta aqui o RO 55027 da lavra do ministro Gilmar Mendes, que reconhece o dolo, em especial quando são utilizadas notas fiscais inidôneas de forma habitual para comprovar os gastos, como ainda o agravo regimental no RO 14326 da ministra Luciana Lócio, que reconhece que diversas dispensas indevidas de licitação aliadas a outras irregularidades caracterizam a linha G. Com essas considerações, reitera o pedido de indeferimento do registro, em especial pela súmula 41, porque o Tribunal Regional Eleitoral e a Justiça Eleitoral não podem se transformar num tribunal reformador da decisão da Câmara de Vereadores, acolhendo o parecer do Tribunal de Contas. Muito obrigada. Gustavo. Senhor presidente, recorrer. Muito rapidamente, e até porque é bastante elucidativa a sustentação oral da eminente advogada, eu gostaria apenas de sublinhar que todas as irregularidades apontadas na decisão da Câmara Municipal, que acolheu, por sua vez, o parecer do Tribunal de Contas do Estado, desaprovando as contas do ex-prefeito aqui recorrido, todos os vícios possuem a nota da insanabilidade conforme ampla jurisprudência dessa Corte Superior. São vários os precedentes, o parecer transcreve inúmeros casos, apontando a inelegibilidade da letra G em situações como não observância do percentual mínimo para a aplicação na área de saúde e educação, realização de despesas com dispensa indevida de procedimento licitatório e também o não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pela municipalidade. E é essa a razão pela qual, muito rapidamente, como disse, o parecer do Ministério Público é pelo provimento dos recursos especiais. Gustavo. Senhor presidente, obrigado. Senhoras ministras, senhores ministros, serei bem breve diante até do pedido de vista. Porém, senhor presidente, aqui o que a eminente advogada expôs da tribuna, de fato, são fatos graves, porém não foram imputados ao recorrido, e por isso o TRE deferiu seu registro de candidatura. O que diz o TRE sobre descumprimento de lei de licitações e problema com pagamentos? No tocante a esse ponto, o Tribunal de Contas do Estado não imputou qualquer responsabilidade ou indicativo de devolução ao erário municipal, não expediu nota de improbidade administrativa em nome de Joaquim, o ora recorrido. As impropriedades relativas à inobservância das regras de licitação, assim como do Tribunal de Contas do Pernambuco, são atribuídas a outros agentes públicos, sendo declarada idoneidade desses mesmos, ou seja, problema com licitação, nenhum foi imputado ao ora recorrido que não era o ordenador de despesa. Gravatá é um município grande e, portanto, lá é comum que os secretários municipais sejam os ordenadores de despesa em questões dessa natureza. E, por isso, o Tribunal de Contas foi muito cirúrgico ao apontar a eles a responsabilidade sobre esses fatos. Resta não aplicação em percentual de saúde e educação, que talvez seja o ponto que mais chama a atenção nesses autos. O que o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, também sabedor da jurisprudência da Casa, o fez nesse caso? Registrou que, especificamente no ano de 2004, houve a maior cheia da história do rio Ipojuca, que é o rio que passa pela cidade de Gravatá. Esse fato fez com que o município declarasse estado de emergência, uma situação gravíssima. Eu peço licença para trazer aqui uma reportagem da Folha de São Paulo sobre esse episódio. Diz o seguinte: o nível do rio subiu 8 metros em Gravatá, no Agreste.
a 85 quilômetros de Recife. Suas águas levaram parte de uma adutora urbana, romperam uma ponte de pedestres e deixaram 1.000 famílias desalojadas e outras 180 desabrigadas. Diante desse fato, o recorrido justificou perante o Tribunal de Contas que não conseguiu aplicar o percentual em saúde e educação em razão desses episódios. As escolas fecharam, foram usadas como abrigo de desalojados. Os hospitais, caóticos. Como se exigiu a aplicação de percentuais nesses casos? E a mais, o regional reconhece que no anos anteriores e posteriores foi aplicado até a maior os valores. Então, diante dessa peculiaridade, também aqui há um fato muito específico. Em 2004 houve uma catástrofe no município de Gravatá. Em razão desses dois fatos, é que o TRE deferiu o registro. Nas licitações não foi imputado nada ao recorrido, porque ele não era ordenador de despesa, e na saúde e educação se registrou que em outros anos isso foi aplicado a maior e que em 2004 houve o estado de calamidade. Diante desses fatos é que se deferiu o registro de candidatura. Em relação às outras contas, não foi objeto de impugnação específica no RESP, tanto que nem foi tratado da tribuna. Então, por essas razões, senhor presidente, é que se pede o desprovimento do recurso. Eu agradeço. Palavra ao relator. Senhor presidente, tem uma questão que eu já adianto que está preclusa, mas me pareceu muito importante, que eu fiz questão, inclusive, de registrar na ementa. Na espécie, as contas do recorrido como prefeito municipal dos exercícios 2004, 2006, 2007 e 2008 foram rejeitados pela Câmara Municipal. O que aconteceu? O Tribunal de Contas emitiu um parecer pela rejeição, a Câmara fez o ato legislativo, deliberou e rejeitou. Não obstante, o Tribunal de Contas continuou julgando um recurso contra o parecer que ele tinha dado. E depois do trânsito em julgado, vamos chamar assim, depois do ato perfeito, que é a deliberação da Câmara, o Tribunal de Contas resolveu modificar o parecer. É como se aqui nós estivéssemos julgando um processo, chegássemos a uma decisão, essa decisão transita em julgado, e amanhã alguém tenta modificar o parecer da Procuradoria, porque nós fizemos uma referência nessa decisão ao parecer. O que deveria ter sido atacado ou modificado seria a decisão da Câmara de Vereadores, que rejeita a Câmara. O parecer é um elemento opinativo que serve para a Câmara, na forma da Constituição, deliberar. E o que aconteceu aqui? O Tribunal Regional Eleitoral entendeu que, como o Tribunal de Contas, depois da Câmara já ter deliberado, modificou sua opinião, então aquelas contas não deveriam ser examinadas. De certa forma, se reconhecer uma competência que não é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ao parecer prévio, com poder superior ao das deliberações do Poder Legislativo. Eu digo que o fato dos pareceres emitidos pelo Tribunal de Contas relativo aos anos de 2006, 2007 e 2008 terem sido anulados e reformados 2007 e 2008, após a Câmara Municipal ter deliberado sobre as contas, não tem o condão de, por si, alterar o resultado do ato legislativo que culminou na rejeição de contas. O Tribunal deveria ter examinado todas as 4 resoluções que reiteram as contas do recorrido e não apenas de 2004. Entretanto, os recorrentes não se insurgem contra o resultado do julgamento nesse ponto e, nos 3 recursos especiais, as razões dos pedidos formulados estão concentrados apenas na rejeição de contas de 2004. A matéria relativa às contas de 2006, 2007 e 2008 está, portanto, preclusa. A pendência de recurso no âmbito da Corte de Contas para a rescisão do parecer prévio, que opinou pela rejeição das contas no exercício 2004, não descaracteriza o fato de que elas foram rejeitadas pela Câmara Municipal. Uma das teses de defesa diz que, em relação a esse 2004, que foi o único considerado, ainda há um recurso no Tribunal de Contas pedindo a revisão do parecer, que, ao meu ver, deveria se atacar o ato de rejeição, que é o cuja competência foi definida pelo Supremo como sendo da Câmara. Em relação às irregularidades que levaram à rejeição de contas no exercício de 2004, são 3, senhor presidente. A primeira, segundo a jurisprudência desse tribunal, o não recolhimento de verbas previdenciárias é motivo suficiente para caracterizar a inelegibilidade prevista na linha G, e eu cito precedentes. Nesse caso, porém, após a rejeição das contas, foi proposta ação de improbidade administrativa, que foi julgada improcedente
e a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral foi rejeitada. Assim, ainda que o Tribunal de Contas tenha destacado a irregularidade, houve pronunciamento judicial em 2 oportunidades e nelas não se constatou nem ato de improbidade administrativa nem crime doloso. As decisões judiciais, dada a sua natureza, devem prevalecer sobre o parecer prévio que orientou o ato legislativo. Se a Justiça examinou já, a Justiça competente, a Justiça comum, e julgou improcedente a ação de improbidade, não podemos nós aqui agora falar que não, ocorreu sim um ato de improbidade. A linha B. Em relação ao descumprimento de regras de licitação e aceitação de notas fiscais, ficou consignado no acordo regional que a responsabilidade por tais irregularidades era das demais pessoas cujos atos foram examinados em conjunto pela Corte de Contas, não existindo indicação de ciência do prefeito, impossibilidade de reexame da matéria fática nesse ponto para afastar as conclusões do acordo regional. Foi dito pela tribuna. Realmente, o tribunal diz que quem cuidava das notas eram outras pessoas, não imputou nenhuma responsabilidade ao prefeito, não posso reexaminar aqui. A única que eu estou entendendo que caracteriza é a da linha C. Ao tratar da inobservância dos percentuais mínimos para a educação e saúde, o acordo regional se desviou da jurisprudência atual desse tribunal, que considera tais irregularidades suficientes para a caracterização da hipótese de inegibilidade prevista na linha G, o que impõe a reversão do julgado. De que é pacífico no âmbito dessa corte o entendimento que a não aplicação do mínimo constitucional exigido na área de educação consubstancia irregularidade de natureza insanável e configuradora de ato doloso de improbidade administrativa, atraindo bem por isso a inegibilidade incerta no artigo 1º G da Lei Complementar 64, precedente ministro Fux. A Justiça Eleitoral, ao apreciar os pedidos de registro de candidatura, não pode alterar as conclusões a que a Corte de Contas chegou a respeito das irregularidades que apontaram para a rejeição de contas do agente público. A possibilidade de extrair os elementos contidos nas peças que formam o processo de prestação de contas para verificação da incidência de inegibilidade não autoriza que se considere válido o argumento fático, enchente, não considerado pelo Tribunal de Contas. Como bem posto com lealdade pelo advogado, essa questão da enchente foi arguída perante o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas examinou e entendeu que, mesmo assim, não era um motivo justificador do descumprimento da regra. Podemos nós aqui alterar essa decisão do Tribunal de Contas? Então, por conta só do descumprimento dos limites previstos na Constituição e por não poder reverter a decisão do Tribunal de Contas, é que eu estou dando provimento ao recurso para indeferir o registro de candidatura. Todas as outras irregularidades eu afasto. Do ponto de vista, e me impressionou realmente essa questão, nós somos críticos de obra feita, né, em geral. Nós falamos de improbidade, de coisas do tipo, dos outros. Né? Aqui é um caso real, eu fui até olhar no Google e fiquei impressionado com a tragédia que se abateu sobre a cidade. Quer dizer, e nós ficamos dando palpite sobre tudo, ministro Rosa, né? Quer dizer, somos perfeitos. Não olhamos os nossos telhados de vidro, ou eventualmente escondemos, né? Nunca administramos nenhuma bodega, se muitos de nós fossem administrar uma bodega, quebrava, né? Em geral, não teríamos aptidão para isso, mas damos palpite sobre tudo. Né? Aqui é um desses casos em que a gente tem que ter o maior cuidado, exatamente por isso. Porque realmente, na coisa da improbidade, a gente vive com o dedo apontado para os outros. No que diz respeito a essa coisa da aprovação. E acho que o Tribunal de Contas também faz esse tipo de exercício. Né? Dentro de uma catedral de vidro, faz esse tipo de análise, muitas vezes sem ter nunca experimentado, né, o ônus de fazer uma bodega funcionar. Porque esse que é o grande problema. Né? Então, eu vou pedir vista para examinar essa questão. Após o voto do relator, dando provimento ao recurso, pediu vista o presidente.